Vamos lá, rapaziada. Bem-vindo ao canal Física em Conexão. Eu sou o professor Lacerda. Hoje a gente vai estudar a segunda parte da aula 2 e a gente vai já iniciar com velocidade escalar média. Antes da gente falar, pessoal, propriamente da velocidade escalar média, já curte aí nosso vídeo, dá like, compartilha, aciona a notificação, ajude o canal a crescer, que a qualidade dos vídeos tende a ser muito melhor. Então, sem mais delongas, professor, o que seria a velocidade escalar média? Meu querido, a velocidade escalar média, ela está associada com a variação da posição do móvel, tá? Com a variação da posição do móvel no decorrer do tempo. Como assim, professor? Vamos lá, vamos ver melhor isso. Imagine que eu tenho um corpo que ele está no instante de tempo T1, na posição P1. Ele, no decorrer do tempo, no instante de tempo T2, ele passa a ocupar uma posição P2. Só que quando ele estava na posição P1, ele tinha uma distância em relação à origem que a gente chamou de S1, o comprimento dessa trajetória. E no instante T2, na posição P2, o espaço que ele passou a ocupar, a gente chamou de S2. Se vocês forem analisar pelo próprio desenho, tá? Há uma variação de S1 para S2. Essa variação a gente chamou de quê? Delta S, ok? Delta S é o espaço final, que é o S2, menos o espaço inicial, que é S1. Só que, simultaneamente, assim como a posição muda, o que está mudando também? O tempo muda. Então, logo, a velocidade escalar média é a variação da posição pela variação do tempo. Lembrando que delta, a gente já viu, delta é uma letra grega que significa variação. Delta seguido do espaço, variação do espaço, que é, nesse caso, S2 menos S1. O delta seguido do tempo, variação temporal, que nesse caso é quem? T2 menos T1. T2 e T1 são instantes de tempo. Então, o interessante é o seguinte, quando a gente fala de velocidade escalar média, você não sabe o valor exato da velocidade naquele ponto, pelo menos a princípio, tá? Porque você vai ter a velocidade a partir de dois intervalos de tempo que pode ser consideravelmente elevado. Então, como é que você faz para saber o valor exato da velocidade naquele momento que você está fazendo a sua observação? Um exemplo clássico é quando você está andando de carro ou no ônibus, aí você vê o valor da velocidade, aquele valor de velocidade que você está vendo naquele momento, a gente chama de velocidade escalar instantânea. Professor, o que seria isso? A velocidade escalar instantânea, o que ela é? Velocidade escalar instantânea é igual ao limite quando ΔT tende a zero de ΔS sobre ΔT, ok? Ou velocidade escalar instantânea pode ser a derivada da posição em relação ao tempo. Professor, por que você representou através de duas equações? Na verdade, essa equação que envolve derivada, geralmente, é comum os alunos aprenderem isso quando você estiver iniciando uma graduação. Essa aqui ela pode ser mais intuitiva para a gente nesse momento, por quê? Por exemplo, eu estou dizendo que a velocidade instantânea, velocidade escalar instantânea, tá? Ela vai ser o limite quando ΔT tende a zero de ΔS sobre ΔT. Mas o que seria esse limite quando ΔT tende a zero? Ora, tender a zero seria o seguinte, pessoal. Seria você medir o valor da velocidade num tempo muito pequeno. Como assim muito pequeno? Por exemplo, imagina que você faz um ΔT igual a 0,1 segundo. Isso é pequeno. Mas e se você diminuir mais ainda? 0,01 segundo. Observe que 0,01 segundo está mais próximo de zero que 0,1 segundo. E se a gente continuar com a brincadeira? Fizer 0,00001. Observe que eu estou cada vez mais próximo de zero. Isso significa que você está medindo a velocidade num intervalo de tempo tão pequeno que você vai ver o valor praticamente exato da velocidade naquele momento. A esse valor de velocidade a gente chama de velocidade escalar instantânea. É a velocidade que pode ser fornecida por um velocímetro, por exemplo, no caso dos automóveis, ok? É interessante também a gente mencionar as unidades que envolvem velocidade escalar média.
e velocidade escalar instantânea também, mesma unidade, ok? No Sistema Internacional de Unidade de Medida, a unidade de velocidade escalar média é o quê? Metros por segundo. Por quê? Porque o que é velocidade? Lembra? ΔS sobre ΔT. ΔS tem dimensão de comprimento, metro. ΔT tem dimensão de tempo, segundo. Daí, metros por segundo. Por que eu estou te mostrando todas essas representações? Porque é o seguinte, você pode ver como fração, que é o mais comum, metro barra segundo, ou também é uma fração, só que escrita aqui como metro, traço segundo, igual também essa aqui não é muito comum, então é legal que vocês saibam, metro vezes segundo a menos 1. Por que menos 1? Porque o segundo está aqui no denominador dividindo, ok? Então, quando você vê metro vezes segundo a menos 1, lembra? Isso aqui é a unidade de velocidade escalar média, tá bom? Geralmente, pessoal, olha que interessante, isso aqui é o SI, mas no dia a dia, quando você está andando de carro, você não vê metros por segundo, acho que muito improvável. O que você vê? Quilômetros por hora. Então, quilômetros por hora, ela não é do Sistema Internacional de Unidade de Medida, tá? Então, ela vai ser o quê? Usual, porque ela é muito utilizada no nosso cotidiano. E o interessante também é o seguinte, outras formas de unidade de velocidade média é o quê? Pode ser centímetro por segundo, pode ser milímetro por segundo. Tem uma que é muito comum, que é milhas por hora. Rapaziada que faz provas da Marinha, geralmente, as instituições da Marinha costumam muito usar o termo nó. O que é um nó? Um nó é igual a 1 milha por hora. E isso equivale a aproximadamente 1,8 km por hora. Então é interessante que a gente saiba disso. E outra coisa também muito importante é o seguinte, quando a gente está falando de velocidade escalar média, geralmente é muito comum nas questões envolver a conversão de metros por segundo em quilômetros por hora. E como é que a gente faz essa conversão? Como a gente converte de quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa? Existe uma maneira da gente conseguir fazer isso? Sim, existe. E é uma maneira razoavelmente simples, tá? O que a gente tem que lembrar? Por exemplo, 1 km por hora. O que é 1 km por hora? Vamos lá. 1 km por 1 hora, não tem nenhum problema eu escrever assim. Até porque o 1 não muda o valor de nada, tá bom? Então você tem que 1 km por 1 hora, isso aqui é igual. Ora, 1 km, vamos lá, meu amigo. 1 km são quantos metros? Fala comigo. 1 km são 1000 metros. Então você vai ter 1000 metros, tá? E 1 hora são quantos segundos? 3.600 segundos, tá? 3.600 segundos. E se você for reparar, a gente pode fazer alguns cortes aqui interessantes. Podemos cortar esse zero com esse zero, pá, pum. Cortando, posso cortar, dividir por 10, né? Que vai ficar 1, de acordo? Se eu divido por 10 em cima, eu divido por 10 embaixo também. Aqui fica 1 e aqui fica 3,6. Concorda comigo? E daí, o que a gente tem? A gente vai ter a seguinte relação. Olha que legal. Você tem que 1 quilômetro, tá? Por hora, por 1 hora, né? Isso aqui é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar, tá, esse valor, o 3,6, vou pegar esse valor e vou multiplicar, tá bom? Vou multiplicar 1 vezes 3,6. E aí como é que vai ficar? Vamos ver. A gente vai ter o seguinte aqui, 3,6, tá? Só um instante, vou escrever um pouquinho mais aqui embaixo. A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que 3,6, vai ficar 3,6 quilômetros por hora, tá? Quilômetros por hora. Isso vai ser igual, joguei o 3,6 para cá multiplicando, concorda comigo? Então o que ficou aqui? Ficou apenas 1 metros por segundo. Isso é igual a 1 metros por segundo. Resumindo, 3,6 km por hora, isso corresponde a 1
metro por segundo. E para você lembrar de uma forma bem fácil e tranquila, só você fazer isso aqui. Olha comigo, meu amigo. Para 3,6 dá 1. O que você vai ter que fazer? Multiplicar ou dividir? Pensa um pouquinho. Tá certo, é isso aí que você falou. Para 3,6 dá 1, você vai ter que dividir. Olha que legal. Você vai ter que dividir por 3,6. Resumindo, de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Bem intuitivo, concorda comigo? E do contrário, professor, o que eu faço? Boa pergunta. Do contrário, tu vai fazer o seguinte. Quando você for converter, tá? Quando você for transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, vamos pensar o seguinte. Você tem o número 1. Para o número 1 se tornar o número 6, você vai ter que multiplicar ou dividir? Você vai ter que multiplicar. Você vai ter que multiplicar o número 1 vezes 3,6. Resumindo, de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Bem tranquilo, né? Então vamos fazer alguns valores padrões. Por exemplo, a gente já sabe que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Perfeito. E se você tiver uma questão que o avaliador, no caso, te forneça o valor de 5 metros por segundo. E aí, 5 metros por segundo equivale a quantos quilômetros por hora? Ora, o que você vai ter que fazer? Bem simples. Você lembra? Está em metro por segundo. Eu quero passar para quilômetros por hora. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que multiplicar por 3,6. Quando você multiplica por 3,6, o número 5, você vai achar 18 quilômetros por hora. E se você tiver um valor de velocidade que seja de 10 metros por segundo? Ora, 10 metros por segundo, mesma coisa. Olha só como é que você pode achar esse valor de duas formas. A primeira, vamos pensar comigo. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 18, multipliquei por 2 aqui, deu 10. Multiplico por 2 aqui também, vai dar 36. Então vai dar 36 quilômetros por hora. E o legal, rapaziada, é o seguinte, é que eu poderia ter feito também dessa forma aqui, multiplicado 10 por 3,6. Também vai dar o mesmo valor. Isso é muito interessante, ok? Agora vamos dar continuidade. E se a velocidade for 15 metros por segundo? Ora, 15 metros por segundo é o quê? 3 vezes 5, de acordo? E aqui a gente vai multiplicar também por 3. E vai dar quanto? 54 quilômetros por hora. E se for 20 metros por segundo? Isso aqui equivale a 72 quilômetros por hora. Observe que o professor está fazendo com você e vale a pena vocês fazerem isso pelo menos uma vez. Por quê? À medida que você faz isso, ou algumas vezes, tá? Quando você vê na questão o valor, você já passa a saber ele de cara. Geralmente você faz apenas 1 ou 2, 3 vezes no máximo. Porque aí quando o avaliador, a banca te der a informação, a velocidade de um móvel é 72 km por hora. De tanto tu fazer, tu já sabe que é 20 metros por segundo. E só para finalizar aqui, se for 30 metros por segundo, isso equivale a 108 quilômetros por hora. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho. Por hoje foi só. Terminamos aqui, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês e tamo junto. Até a próxima aula. Tchau, tchau, rapaziada.